Fala aí, futuritiano, futuritiana! Vamos agora aprender mais um pouco de química, resolvendo juntos a questão 62 da primeira fase da prova do ITA de 2021. E vamos lá para o nosso enunciado. A análise termogravimétrica, TGA, é uma técnica empregada para avaliar o comportamento térmico de amostras, mensurando a variação de massa. A figura mostra a curva de TGA típica por oxalato de cálcio monohidratado. Observa bem. Oxalato de cálcio monohidratado, submetido a uma taxa constante de aquecimento sob o fluxo de um gás inerte. Com base nessa figura e sabendo que a massa inicial corresponde a 100%, é errado afirmar que... Vamos, primeira coisa, saber o que é o oxalato de cálcio. Tá? Oxalato de cálcio. Oxalato de cálcio é o nosso CaC2O4. O oxalato, que é o nosso C2O4 dos menos, na verdade ele é o ácido etanodioico duplamente ionizado. A gente poderia dizer que seria o etanodioato. Só que aí a gente não chama de etanodioato, a gente chama de oxalato, que é o C2O4 2 menos. Tudo bem? Então a gente poderia representar assim, ó, Ca, e aí a gente tem aqui o C, dupla O menos, dupla O menos, 2 mais. Beleza? A gente teria esse cara bem daqui. Aí a gente pode colocar aqui como carga 2 menos aqui, que na verdade essa carga negativa aqui, ela vai ficar passeando aqui dentro, beleza? E a gente poderia representar dessa maneira. Tá bom? Então, basicamente esse é o nosso oxalato de cálcio, mas a questão está falando aí do nosso oxalato de cálcio monohidratado, ou seja, para cada estrutura dessa a gente tem uma água junto. Então, basicamente o que acontece é que a gente vai esquentando e a gente vai tendo a perda de massa. A gente esquenta, a gente perde primeiro a água, depois a gente forma o carbonato de cálcio e depois a gente forma o óxido de cálcio, conforme as reações que eu vou te mostrar aqui. A gente tem aqui, olha, o CaC2O4 pontinho H2O, que está onde? Que está aqui no nosso topo, ó. Ele está aqui no nosso topo. E aí assim que a gente esquenta, a gente vai esquentando, e assim que a gente chega aqui por volta de 130, 140 graus Celsius, a gente começa a ter isso daqui, olha, CaC2O4 sólido, isso aqui é sólido, né? Isso aqui a gente tem sólido, mas a nossa água separou, a gente perdeu a água aí da nossa amostra. Como a gente está acima de 100 graus Celsius, essa água se forma na forma líquida e vai embora. Depois a gente vai ter aí, olha, o nosso CaC2O4, que continua sendo esquentado. Isso vai gerar para a gente o nosso CaCO3 mais CO. Isso, é exatamente isso que a gente vai ter aqui. E aí depois, quando a gente continua esquentando, a gente chega no nosso, a gente esquenta o nosso CaCO3 e a gente vai fazer aí a decomposição térmica também do nosso CaCO3, gerando CaO mais o nosso CO2. Beleza? Essa é a sequência das reações que acontecem bem aqui. Aqui o nosso oxalato monohidratado é oxalato monohidratado, eu esquento, ele passa a ser só o oxalato, eu esquento, eu gero aqui o nosso carbonato de cálcio, eu esquento e gero aqui o nosso óxido de cálcio. E agora vamos analisar aqui nossas afirmações. Letra A. A decomposição térmica do oxalato de cálcio ocorre em 3 etapas. Olha, a decomposição térmica do oxalato de cálcio monohidratado, conforme mostrado aqui no nosso enunciado, sim, ocorre em 3 etapas. Tá certo. Como a questão pede o que é errado, a gente não vai marcar a letra A. É errado afirmar que a água de hidratação é eliminada da estrutura cristalina do oxalato de cálcio a temperatura maior que 100 graus Celsius
Isso é verdade. Repara bem, olha, eu vou utilizar aqui, ó, essa régua para te ajudar. Aqui a gente tem 100. Essa decomposição, essa perda de água começa depois de 100 graus Celsius, é acima de 100 graus Celsius, beleza? Você consegue observar bem aqui nessa região, que é acima de 100 graus Celsius, então essa está certa também. A decomposição do oxalato de cálcio ocorre com formação de monóxido de carbono. Está certo também. Por que eu posso dizer que está certo? Porque eu sei essas reações e a gente tem a liberação aqui, olha, na decomposição do oxalato de cálcio, a gente gera carbonato de cálcio mais CO. Continuando aqui, afirmativa C. A decomposição do oxalato de cálcio ocorre com formação de monóxido, e dióxido de carbono. Opa, peraí, eu já falei isso daqui. A decomposição ocorre primeiro aqui com a formação de carbonato de cálcio e produção de CO, e uma etapa posterior com formação de dióxido de cálcio e CO2. A afirmação C está certíssima. Alternativa D. O evento térmico que ocorre a 800 graus Celsius leva à formação de cal virgem. Opa, aqui perto de 800 graus Celsius a gente tem essa última transformação, né? Que é a transformação de carbonato de cálcio em óxido de cálcio, também chamada de cal virgem. Beleza? Também chamada de cal virgem. E a nossa alternativa aí, falei, na decomposição do oxalato de cálcio, praticamente 40% da amostra é perdida na forma de gases. Vamos lá. Vamos lá. Se a gente parar para pensar aqui, olha, se a gente parar para observar o que é perdido na forma de gases, a gente vai ver que é bem mais do que isso. Aqui, olha, a gente está perto de 40%. E aqui, olha, mesmo se eu não considerar, mesmo se eu não considerar que a água formada foi gasosa na temperatura que estava, tem que ser gasosa, né? A gente está acima de 100 graus Celsius, mas tudo bem. A gente tem essa variação daqui para cá. E essa variação daqui, se você reparar, a gente sai de um pouco abaixo de 40% para um pouco abaixo de 90%, ou seja, praticamente 50% da nossa massa foi perdida só entre CO e entre CO2. Por quê? Nessa primeira perda de massa aqui, olha, nesse primeiro traço aqui, eu tenho a perda de CO. E nessa nossa próxima perda daqui, é quando a gente tem a eliminação, é quando a gente tem a... Opa! Minha régua não está deixando eu fazer minha setinha aqui. É quando eu produzo CO2. Então eu tenho mais do que 40%, na verdade praticamente 50%, então nossa afirmativa aqui da letra E está errada. Sendo assim, essa é a alternativa que eu deveria marcar, já que o ITA solicita a afirmação errada. Beleza? Deu para entender tudo bem direitinho? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Bons estudos e até a próxima!